Mateus capítulo 14, verso 24, a palavra do Senhor nos diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tome o teu assento, por favor. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra, ouvintes do Evangelho de Cristo, peço mais uma vez aos meus irmãos, fique atento a qualquer sinal, enfermidades que estão sendo repreendidas, mande mensagem para cá, qualquer coisa que possa acontecer no decorrer desta ministração, mande mensagem que vamos glorificar a Deus com os seus feitos e com as suas maravilhas. Meus irmãos, este era um momento que Jesus havia multiplicado poucos pães e poucos peixes. Ele estava vindo de um momento glorioso, de um momento em que a sua glória foi manifesta, a sua glória foi vista, onde uma grande multidão estava por ser alimentada, mas não tinha comida, não tinha alimento. E no meio desta multidão havia um menino, que este menino tinha portando em suas mãos apenas 5 pães e 2 peixes. E é neste momento que Jesus entra em ação. Nós por vezes pensamos que o Deus a quem nós servimos, Ele entra em ação em coisas grandes, coisas inefáveis, coisas estrondosas. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele trabalha nas mínimas coisas e nos mínimos detalhes. Isso me faz lembrar quando o profeta estava orando com a sua cabeça dentre os seus joelhos, quando Deus fala com ele que estava por vir uma grande chuva. E qual foi o sinal da chuva? Diga comigo: uma pequena nuvem. São através das pequenas coisas que Deus traz das suas grandezas. E eu quero já declarar na introdução desta palavra, que quando Jesus ele olha para aquele menino com 5 pães e 2 peixes, ele toma em suas mãos e ele dá graça, ele ergue aos céus e dá graças ao Pai. E no momento que ele agradece, a multiplicação vem. No momento que ele agradece, a multiplicação acontece. Aqueles pães de forma sobrenatural começa a alimentar uma multidão. E a palavra do Senhor nos declara que era quase 5.000 homens em que começou a se alimentar daquele pão, que começou a se alimentar daqueles peixes. O que eu quero dizer com isso? Deus preparou este momento para liberar esta palavra sobre a tua vida. Dê graça sobre o pouco, que o muito vai acontecer. Dê graça sobre o pouco, que o muito Deus vai trazer. Dê graça sobre o pouco, em que Deus vai trazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, e o nome dele será glorificado na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E agora Jesus estava despedindo a multidão, e ele dá uma ordem aos seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda do mar. Imagine Jesus: olha, entra no barco, eu estou aqui ainda despedindo a multidão, e vocês vão atravessar para outra banda do mar. E neste meio tempo a palavra do Senhor diz que depois de despedir da multidão, ele sobe ao monte para orar à parte, um particular. Posso aqui abrir um parêntese nesta palavra, nesta noite?
o Senhor quer ter mais particular comigo e com você. Sabe aquela coisa? Vou reservar um tempo para o Pai, vou reservar um tempo para Deus, nem que se for para chorar, nem que se for para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero mais de Ti, eu quero intimidade, eu quero comunhão. Já disse mais, que nos acheguemos a Ele, é porque alguma coisa Ele quer falar, alguma coisa Ele quer fazer, alguma coisa vai acontecer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E os discípulos agora estão em viagem, estão dentro do barco. E a palavra do Senhor diz que quando os discípulos estavam já no meio do mar, veio uma grande tempestade. O barco era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quem deu a ordem aos discípulos para ir à outra banda do mar? Jesus. Eu já entendo muito bem que o açoite das ondas, Jesus já sabia. O vento contrário já estava nos planos. O que eu quero dizer com isso? Tem viagens que o Senhor nos permite fazer que nem sempre serão fáceis. Existirão momentos que o Senhor vai trazer um ide para nós, dizendo: vai, entenda a minha direção, faça a minha vontade, cumpra com o chamado, cumpra com o propósito. Entenda, nem sempre a viagem vai ser um mar de rosas. Mesmo obedecendo a Jesus, mesmo estando debaixo da proteção de Jesus, mesmo vivenciando milagres, Jesus multiplicando pão, multiplicando peixe, eles foram açoitados pelas ondas, sim. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Eu já quero preparar a igreja, o corpo de Cristo, a este exército que Deus está levantando debaixo deste jejum, desta oração. Não vai ser 30 dias de facilidade, não serão 30 dias em que nós vamos só glória em glória, vitória em vitória. Se prepare, porque o açoite da onda vem, se prepare porque o vento vem, se prepare porque a afronta vem. Mas de uma coisa eu sei, com onda ou sem onda, Jesus está no controle do barco. Com onda ou sem onda, o mesmo Messias que enviou o barco, que disse vai e atravessa, é o mesmo Jesus que se encarrega de guardar, é o mesmo Jesus que se encarrega de livrar. Quem crê nisso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Não serão 30 dias fáceis, mas eu vou te garantir uma coisa: você vai sair desses 30 dias mais fortalecido, mais cheio da graça, mais cheio do poder, mais cheio da unção. Se prepare, porque haverão sim açoites, haverão afrontas, haverão batalhas travadas, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, por que, pastor, você já está dando uma palavra como essa? Sabe por quê? Para quando chegar no meio do jejum, você não ficar murmurando, dizendo: para que jejuar? Olha o que eu estou passando. Vai passar. Ah, só foi começar o jejum? Olha o que está acontecendo. Desculpe, vai acontecer mesmo, irmão. Nós estamos pisando no campo minado do inferno. Você não faz ideia, quando nós levantamos uma igreja para jejuar, nós entramos no campo que o diabo não quer que a gente entre, mas nós vamos entrar, porque a palavra do Senhor nos diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, e vencer toda a força do adversário. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu estou arrepiado da cabeça aos pés. Sabe por quê? O mal não vai prevalecer na tua casa, o mal não vai prevalecer no meio da tua família,
toda arma forjada de Satanás contra a tua casa, contra a família, casamento, relacionamento, contra a saúde, não prosperará, diz o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Em outras palavras, planos do diabo estão sendo rasgados nesta noite, planos malignos. A igreja está se levantando na autoridade, a igreja está se levantando na unção, a igreja está se levantando no poder para pisar em toda a ação do diabo que estava sendo tramada contra a tua casa. Laços, emboscadas estão sendo quebrados em nome de Jesus. Quem crê vai dando glória. E lá estavam os discípulos no meio das ondas. O vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Você percebe que Jesus, ele chegou no momento que não foi antes do vento, antes dos açoites do mar. Primeiro tudo aconteceu para depois Jesus chegar. Quem está entendendo? Ou seja, diga comigo, permissão de Jesus. Tem vento que ele permite, tem açoites que ele permite. E quando o pau estava comendo, o vento estava, meu irmão, açoitando, as ondas se levantando, lá vem Jesus. Mas ele não vem de um jeito normal, ele vem caminhando por cima das águas, já para mostrar o que? Quem manda no vento sou eu, quem manda nas águas do mar sou eu. Nessa atitude de andar pelas águas por cima do mar, ele já estava o que? Mostrando para ele quem era o dono do poder nos céus e na terra. E eu já quero declarar, eita, eu estou sentindo uma unção aqui neste altar, nesta noite, meu irmão. Se você puder sentir, sinta aí agora onde você está, que você possa ser cheio de Deus, cheio da glória, cheio do Espírito Santo. Porque quando o vento era contrário, aí vem Jesus, aí vem o Messias, caminhando por cima das águas. Eu imagino você que está, quem sabe, sofrendo as afrontas do diabo, você que tem sofrido os açoites das ondas, o vento que é contrário, mas Jesus preparou essa noite para lhe dizer: quem manda no vento sou eu, quem manda no mar sou eu, todo o poder é dado nas minhas mãos, nos céus e na terra. E quando Jesus, ele vai se aproximando, a palavra do Senhor diz que ele diz: não temas, sou eu, porque todos os discípulos estavam tomados pelo medo. É um fantasma, afinal de contas foi algo inusitado, afinal de contas era algo que eles ainda não tinham vivenciado. É um fantasma, socorro, e agora vamos morrer. E Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Pior do que o vento é o medo do vento. Pior do que a tempestade é o medo da tempestade. E tudo isso o Senhor permitiu para tratar os temores dos seus discípulos. Tudo isso o Senhor permitiu, foi trabalhar do Senhor. Diga comigo, foi trabalhar do Senhor. Em meio a essa pandemia, eu creio ainda no trabalhar do Senhor em nosso favor, irmão. Jesus, ele hoje está trazendo uma palavra o quê? Pior do que uma pandemia é o medo da pandemia. Pior do que ficar doente é o medo de ficar doente. E o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. O que eu quero dizer com isso?
A ausência do medo não é você, por exemplo, arrancar a máscara, jogar álcool fora e dizer agora eu sou super-homem, agora eu sou cheio de Deus. Não, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar e vigiar. Mas uma coisa é você se entregar ao medo, porque o medo pode trazer depressão, pode trazer perturbação, pode trazer neurose dentro da tua casa, no meio do teu lar. É como se estiver já sentindo que está doente quando não está, mas está repreendido da tua casa, está repreendido da tua família, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga glória a Deus. O medo, falar sobre medo, tem um lado bom e tem um lado ruim. O medo é como uma autodefesa nossa, faz parte do ser humano. Todo mundo tem essa autodefesa. Quando você vai atravessar uma rua, por que você olha para os lados? Porque você tem medo. É o medo que traz o que? Proteção. Só que esse medo aqui era sinônimo de pavor. Como se dissesse, agora nós vamos morrer. E o medo cega a gente, Clécio. Sabe por quê? Quem estava vindo andando por cima das águas? Jesus. Mas eles estavam com tanto medo que não conseguiam nem enxergar Jesus. Quando você é tomado pelo medo, nem socorro bem presente na hora da angústia você consegue enxergar. Deus mandando socorro, Deus mandando instrumentos dele, e você está cego. Em que a única coisa que você enxerga é o quê? Aquilo que te atemoriza. E Jesus, ele se apresentou dizendo, sou eu, tende bom ânimo, não temais. Nós estamos vivendo, irmãos, que uma geração que por muitas coisas as pessoas elas têm medo. Em contrapartida tem outras que não fazem nem cócega. Ah não, eu vou fazer, eu não tenho medo, eu tenho coragem. Ah, eu vou encarar esse novo curso, eu vou encarar essa nova etapa. Ah, eu vou encarar essa viagem. Ah, eu vou encarar essa cirurgia. Ah, se for uma questão estética, ah, eu quero fazer por meu bem-estar, isso, aquilo. Não, eu vou assumir o risco de investir o meu dinheiro, de investir na minha empresa. Ah, eu vou fazer um investimento de risco, eu não tenho medo porque eu sou um investidor nato. Em contrapartida, a humanidade hoje não tem medo de perder a salvação. Em contrapartida, as pessoas não têm medo de morrer na fé. Tem medo de morrer no Covid, mas não tem medo de morrer na fé. Foi o post que nós começamos a soltar hoje. Pior do que morrer de Covid é morrer espiritualmente, irmão. É como estar vivo e morto por dentro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para tanta coisa você não tem medo, e aquilo que você tem que temer, você não está temendo nada. Você encara grandes desafios, mas tem outras coisas que não mexem com você. Medo de perder a salvação, medo de Jesus voltar. Ah, Jesus vai voltar, será? Será que vai voltar? Já voltou para milhões. No individual já voltou para muita gente. Quantos pregadores já se foram? Quantos pastores? Quantos líderes? Quantos cantores já não estão mais entre nós? Você sabia? Eu nem contei na igreja. Na semana que o pastor Jaime Rosa se foi, eu mandei um áudio no celular dele. Se eu não me engano, acho que era uma terça-feira. E eu mal sabia que era exatamente naqueles minutos ou horas que talvez alguma coisa diferente estava acontecendo. Por quê? Eu mandei o áudio, alguém ouviu, mas ninguém respondeu. E aí daqui a pouco começou a soltar aquelas nas redes sociais. Pastor Jaime Rosa passou mal dentro de um hotel. Estava hospedado, estava fazendo a obra. Estava dentro de um hotel. E o Senhor o recolheu.
Pastor, que palavra é essa? Jesus está vindo buscar a sua igreja, irmão. Eu preciso dar essa pausa aqui na mensagem, porque você tem coragem para tanta coisa, mas das coisas de Deus não lhe causam mais temor. Ah, a igreja está fechada? Tá bom assim. A live vai estar gravada, a hora que for, eu vou lá, acesso, ouço um trecho da palavra, eu corro. Eu chego até o momento que o pastor está pregando. Louvor, pouco importa. Ah, na hora que o pastor fala no final da mensagem, para a gente ofertar, dizimar, não causa medo de abrir brecha dentro de casa. Não causa medo, não causa temor do diabo se alastrar e tocar na tua finança, na tua empresa, no teu trabalho, e tocar na tua família. Ah, mas eu estou aqui para receber os sinais. Você ora com a igreja, você crê, porque os sinais já te alcançaram aí dentro da tua casa. Mas existem coisas que não te causam mais temor. Falando dos discípulos, o medo era contagiante, porque no meio deles não houve nenhum que pudesse dizer: não, é Jesus. Todos estavam cegos. Diga comigo, o medo contagia. Contagia ou não, irmão? Mais do que a coragem, o medo contagia muito mais. Quem é que em sã consciência dizer: vamos pular nesse lago, nessa represa? Cadê o corajoso que vai contagiar todo mundo com coragem? Não contagia. Agora vai alguém dizer: vamos não, eu sou o segundo a falar. É verdade, não vamos mesmo. Deixa isso para lá. Todos estavam contaminados pelo medo. Eu estou falando com gente agora. Olha só o discernimento da palavra. Eu preguei essa mensagem ontem, irmãos, e hoje Deus está trazendo outro discernimento. Coisas que estão acontecendo aí na tua casa, no meio da tua família, que o medo está tentando contagiar. O medo está tentando cegar para ninguém mais ver Jesus, para ninguém mais crer no socorro, para ninguém mais crer que é o Messias que está caminhando por cima das águas. Daqui a pouco vem um que estava cego também, só que ele veio o quê? Duvidando e fazendo desafio. Pedro, se és tu, Senhor, eu quero andar por cima das águas também. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ousado. Mas eu posso falar uma coisa? Nessa ousadia, eu pesquei aqui um detalhe importante do que Pedro falou. Se és tu, Senhor, manda-me. Sabe o que é isso? Eu preciso da tua palavra. Sem a tua palavra eu não vou. Eu preciso crer mais na palavra. Irmão, eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui nessa mensagem. Eu estou sentindo que está saindo virtude desse altar aqui para a igreja nesta noite. Você percebe que Pedro, mesmo com medo, o que ele disse? Se é Jesus, eu preciso de uma palavra. Manda-me ir ter contigo. Se o Senhor falar para eu ir, eu vou. E Jesus vira para ele e fala: vem, Pedro. Aí Pedro: agora eu vou. E Pedro começou a caminhar. O único homem na história da Bíblia que pôde dar alguns passos por cima das águas foi Pedro. Primeiro o que? Ele teve medo, mas ele estava mesmo com medo o que? Eu preciso de uma palavra. Quem está entendendo aqui o mistério dessa mensagem? Nós estamos vivendo em meio a uma humanidade que está com medo, mas mesmo com medo, eu preciso de uma palavra. Mesmo com medo, eu preciso me alimentar da palavra. Porta está fechada, eu uso tecnologia, eu não vou perder o culto ao vivo. Eu não vou ser o tipo do cristão que assiste no dia seguinte, porque é diferente de estar vivenciando o momento, a hora do culto, é diferente.
Precisamos estar ansiosos para que eu não veja a hora dessas portas se abrirem, para a gente estar debaixo desse calor gostoso, debaixo desta unção, debaixo dessa glória, debaixo desse poder. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí Pedro estava andando. Só que quando ele começou a dar os primeiros passos, a palavra do Senhor diz, ele sentiu o vento forte e ele teve medo. E ele teve medo de novo. Quando você dá atenção para o vento, o medo volta. E quando o medo voltou, Pedro começou a afundar. Onde está a tua atenção? Para onde você está olhando? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, aquele que olha para o vento, para a tempestade, ele nunca semeia. Estou falando com gente que você reteve sementes porque está com medo do vento, está com medo da tempestade. Mas entenda que o céu não está em crise, que o melhor de Deus está por vir para o teu celeiro, para o teu trabalho, para os teus negócios. Que você cerrou as mãos dizendo, eu não vou poder, pastor, fazer voto nenhum, eu não vou poder fazer primícia, agora eu não sei o que está acontecendo. Não caia na cilada do diabo, porque você vai vencer o medo, você vai vencer mais essa. Nós vencemos 2020, foi como, irmão? Foi com o joelho dobrado, foi com a igreja jejuando todo mês, foi com oração, e o Senhor nos guardou, o Senhor proveu, o Senhor prosperou, e este ano não será diferente para a noiva de Cristo, para a noiva do Cordeiro. Olhou para o vento, o medo volta. Pergunta para o teu irmão onde está aí, se tiver gente perto de você, para onde você está olhando, pergunta para ele. Pedro desviou a visão dele de Jesus para o vento. O medo volta, ele afunda. Aí ele ouve Jesus falar, homem de pequena fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ou seja, Jesus e Pedro, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus vai acalmar esse vento, irmão. Jesus vai acalmar essa tempestade no meio da tua casa. Pastor, eu não estou conseguindo ter paz onde eu moro. Meu coração está angustiado. Eu não sei mais o que é uma noite bem dormida. Meu coração está apreensivo. Olha para Jesus.